Pessoal, transmissão de movimentos circulares aqui para a gente. O negócio, quando a gente fala de transmissão de movimentos, né, já vou dar um bisu aqui para você. Primeiro a gente começar aqui, né, falar das equações e tudo mais. Cara, não decore resultado. Entenda o que está acontecendo. Uma vez que você entende o que está acontecendo e você coloca as relações ali para as suas transmissões de movimento, já era. Você vai escrever tudo e vai analisar tudo com calma. Se você cai na cilada de ficar decorando a equação pronta, vai dar ruim, tá ok? Vou propor para você um sistema de transmissão de movimento aqui e você vai ficar completamente perdido. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, não decore o resultado. E sim, guarde com ali propriedade, né, qual é a relação intrínseca que existe em cada tipo de acoplamento. Beleza? Então, olha só, primeiro tipo de transmissão de movimentos circulares que a gente estuda, que a gente fala, é o que a gente fala assim, correia comum entre duas rodas ou contato direto, ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, é semelhante ao que você tem lá numa bicicleta. Então, você tem aqui uma coroa, tá ok? Com um raio maior, como está desenhado aqui para você, e aqui uma catraca com um raio menor, por exemplo, né? Como está desenhado aqui na figura. E você tem uma corrente ali, tá ok? Que conecta tudo. Beleza, pessoal? A graça aqui é que quando a gente vai trabalhar com esse tipo de problema, a nossa corrente é uma corrente perfeita, né? E a transmissão de movimento, ela ocorre de maneira perfeita, sem ter desgaste, sem ter uma coisa batendo na outra, sem você ter ali a correia sofrendo uma dilatação, alguma coisa assim, tá legal? Beleza, pessoal? E isso, então, relaciona o que vai acontecer com a coroa, a catraca B e a coroa A, tá legal? Olha só que interessante. Pensa no seguinte, pensa aqui, ó, nesses dois pontos, ponto 1 e o ponto 2. Imagina o seguinte, imagina que você soltou o sistema e aí começa a se movimentar. Esse ponto 1 está aqui, ele vai passar e vai sofrer um deslocamento ΔS para cá, ó, e vindo para esse ponto aqui, ok? Esse ponto 2, necessariamente na minha catraca, na minha coroa, ele vai se migrar para cá, ó, de um mesmo ΔS. Por quê? A minha corrente é uma corrente ideal, é como se fosse um fio ideal, é inextensível, ok? E não há deslizamento nessa transmissão de movimento. Não tem o caso de você ter aqui a tua coroa, a corrente passando e ter deslizamento entre as partes. Isso não existe aqui para a gente no nosso universo de vestibular e tudo mais. Legal? Beleza? Então, isso garante o seguinte, garante que se esse P1 sofreu um deslocamento ΔS, nesse intervalo de tempo, esse P2 ele vai sofrer o mesmo ΔS no mesmo intervalo de tempo. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? 100%. Então, o ΔS de P1 tem que ser igual ao ΔS de P2. Se você dividir pelo intervalo de tempo para cada instantezinho de tempo, você está dizendo, então, que a velocidade do ponto 1 tem que ser igual à velocidade do ponto 2. A velocidade quem? A velocidade linear. Beleza, galera? Tranquilo? Você tem que garantir, então, que todos os pontos aqui, ó, da tua corrente estão a uma mesma velocidade durante esse teu movimento. Do contrário, se um dos pontos não estão numa mesma velocidade, quer dizer, então, que está havendo movimento relativo entre as partes da tua corrente. Alguma coisa aconteceu, escapou, está batendo algum dente, alguma coisa está acontecendo e a transmissão já não está mais legal. Essa transmissão de movimento já não está mais perfeita. Tá legal? Beleza, pessoal? Então, é isso que você tem que guardar. É isso daqui, ó, que você tem que guardar. Se eu tenho uma transmissão de movimento através dessa minha corrente perfeita, bonitinha assim, como a gente está vendo, como consequência direta, eu tenho que a velocidade ali da minha corrente, da minha transmissão, ela é constante, a velocidade linear. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ele tem que ter a mesma velocidade que esse ponto. E esses pontos que eu estou falando aqui, ó, P1 e P2, são pontos periféricos dessa minha coroa e dessa minha catraca. Tá legal? Beleza, pessoal? Lembra do nosso vínculo ali da minha geometria? Eu tenho que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio.
Então, sabendo que essa relação tem que ser respeitada, eu vou dizer que a velocidade do ponto P1 vai ser a velocidade angular de B vezes o raio de B. A velocidade angular linear do ponto P2 vai ser a velocidade angular de A vezes o raio RA. E aí já era, ó. Mas tudo nasce de você guardar isso daqui, tá ok? Beleza? Você cria aqui, ó, uma relação entre as velocidades angulares e os raios de cada uma delas. Para você dizer qual vai ter uma velocidade angular maior ou coisa assim do tipo, você vai ter que analisar os teus raios, tá legal? Pela figura aqui que eu desenhei, eu vejo que o raio RA é maior do que o raio RB. Tá legal? Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí você pode ver por proporção, pode fazer uma análise isolando quem que é o teu ômega A, o teu ômega B, fique à vontade. Então, por exemplo, olha só, se eu pegar e isolar o RA, o ômega A, quer dizer, o ômega A, ele vai ser então o ômega B vezes o R de B dividido pelo R de A. Olha só que interessante. O R de A ele é maior do que o R de B. Então, essa razão, pegar o R de B e dividir pelo R de A, é garantir uma razão menor do que 1. Então, você está pegando o ômega de B e multiplicando por algo que é menor do que 1. Portanto, o ômega de A ele é menor do que o ômega de B. Beleza, galera? Tranquilo? 100%? Poderia ver assim? Poderia ver assim. Poderia ver de outra maneira? Poderia ver através da análise de ômega vezes R? Poderia. Por quê? Se a velocidade da minha corrente ela tem que ser constante para todos os pontos da minha corrente, então eu posso ver que V é ômega vezes R. E isso daqui tem que ser constante para toda a minha corrente. Então, o produto de ômega vezes R é constante, ou seja, ômega e R são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for o meu R, menor vai ser o meu ômega. Poderia ver assim? Poderia ver também. E por isso que é importante você guardar a relação que existe entre as transmissões, que é isso daqui, porque toda análise depois sai naturalmente, tá legal? Beleza? Poderia ter visto assim, ó, quanto maior o ômega, menor o raio. Beleza, pessoal? Tranquilo? 100%? 12 por 8? Show de bola. Aí, essa daqui, então, é a nossa transmissão de movimento através da minha correia com as minhas catracas, né? Com a minha corrente em comum. Tá legal? Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa relação entre as minhas velocidades angulares e os raios. Agora, olha só que interessante. Se porventura ele está dizendo para você que o teu movimento ali é tal que as tuas catracas, as tuas correias, as tuas catracas aqui, as coroas e tudo mais, né, elas estão descrevendo movimentos circulares uniformes, então existe frequência. Então, para MCU, então, o que você pode dizer? Você pode dizer que o ômega, ele vale 2πf, tá ok? Beleza? Então, se A está escrevendo um MCU, então você pode dizer que vai valer 2πf de A vezes RA é igual a... E o B está escrevendo um MCU também, vai ser 2πfB vezes RB. Ou seja, você cria uma relação aqui, pessoal, entre as frequências e os raios. Mas olha só, isso daqui só é válido se o movimento de A e o movimento de B, ele deixar bem claro que é um MCU. Se não for um MCU, você não pode escrever essa relação aqui entre as duas frequências, tá legal? Porque se não for um MCU, nem faz sentido você falar em frequência. Beleza, pessoal? Tranquilo? 100%? Bacana aqui então. Isso aqui é importante a gente ter em mente. E volto a dizer, não decore esse resultado aqui pronto. E sim, guarde essa relação que vai existir, então, por causa desse tipo de transmissão de movimento. Legal? 100%? Vamos mais. Contato direto, né? Contato direto. O que é o contato direto? É você ter as engrenagens escritas dessa maneira. Elas estão se encontrando aqui, ó, num contato direto nesse ponto. Tá legal? Beleza? Esse é o ponto de contato direto. E aí, olha só que interessante.
Se eu olhar para o meu ponto periférico da minha engrenagem por parte dessa minha engrenagem B, eu tenho uma velocidade VB. Se eu olhar por parte da minha, tá para cima aqui, né? Tá girando para cima, eu colocando o contrário. Se eu olhar aqui para VB, tem que estar assim. Se eu olhar agora no contato para a minha engrenagem A, o que eu tenho? A velocidade desse ponto tem que estar para cima aqui também e ter a mesma intensidade. Se não tem a mesma intensidade entre ali a minha velocidade olhando para B e a minha velocidade olhando para A, o que quer dizer? Quer dizer que existe movimento relativo naquele ponto de contato. Ou seja, a transmissão está ruim, né? Está acontecendo alguma coisa ali que não está garantindo a minha transmissão perfeita. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa condição da transmissão ser perfeita, eu tenho que a velocidade do ponto de contato A tem que ser igual à velocidade de contato B, velocidade linear, que vai ser igual à velocidade do ponto de contato, então. Beleza, galera? Tranquilo? Essa é a condição. E aí eu percebo o seguinte, que o contato direto, escrito dessa maneira, né, ele guarda a mesma propriedade quando eu tenho assim, ó, as minhas coroas e catracas ligadas por essa corrente perfeita. Beleza, pessoal? Tranquilo? Por isso que a gente coloca tudo no mesmo balaio. A gente fala correia comum, as duas rodas, ou contato direto. Beleza? Tranquilo? E aí eu tenho a mesma análise, né? Para o contato direto, a mesma análise eu faço lá para o caso da minha correia em comum. Tá legal? Beleza, pessoal? Tranquilo? E eu chamo a atenção aqui para isso daqui, ó, para você tomar cuidado com relação ao sentido de giro, né? Ok? Se o B ele está girando a minha engrenagem dessa maneira e o ponto de contato fazendo aqui, ou seja, a velocidade linear desse ponto é para cima, a velocidade de A linear também tem que ir para cima. E aí, galera, o meu camarada A ele tem que girar dessa maneira. E aí, então, as duas engrenagens elas estão girando de forma correta. Se você tivesse o B girando no sentido e o A girando no sentido oposto, ia travar. Ok? E aí não ia girar mais conforme a gente está esperando. Beleza, pessoal? Tranquilo? 100%? Quando eu faço assim, ó, o contato direto, eu tenho que guardar muito bem a relação dos sentidos do movimento para as minhas duas engrenagens. Tá legal? Beleza, galera? 100%? Bacana. E então, uma vez que eu escrevo isso daqui, que guarda então as minhas transmissões, o que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, então, que o ômega de A vezes o raio de A é igual ao ômega de B vezes o raio de B. Legal? 100%? E toda análise que você vai fazer de R e velocidade, você tem que olhar quem que é o raio maior e quem que é o raio menor. Tá legal? Não decore resultado pronto. Guarde essas propriedades. Beleza, galera? Tranquilo? 100%? Agora aqui também traz um negócio interessante, né? Porque olha só, e se o sistema, ele tá, vamos imaginar assim, as engrenagens estão todas paradas e aí você vai lá e coloca o camarada para se movimentar. Você coloca aqui o B para se movimentar assim e o A para se movimentar dessa maneira, tá ok? E para tirar da condição inicial, vamos dizer então que você imprime uma certa aceleração angular. Ou seja, o B vai ter uma aceleração linear e o A vai ter uma aceleração naquele ponto de contato. E aí, então, eu estou falando que as minhas engrenagens vão girar de acordo com um MCUV. Então, para um MCUV, o que eu tenho que guardar? Tudo parte do mesmo ponto, então as velocidades desse ponto A e B são iguais. Tá legal? Beleza? E o que isso vai trazer? Se as velocidades são iguais, eu estou falando de um movimento agora em que os pontos periféricos se movimentam com aceleração constante, então, ó, V vai ser V0, A mais T. Isso daqui é zero, então V é igual a A vezes T. Para que as velocidades sejam iguais, eu tenho que garantir, então, que a aceleração linear de A é igual à aceleração linear de B. E aí, eu construo um vínculo geométrico entre os movimentos de A e de B. E sempre eles vão respeitar isso e a transmissão vai ser perfeita. E aí, então, vai estar num movimento acelerado, as minhas engrenagens fazendo cada vez mais assim, por aí vai. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, então, eu posso dizer que o gama de A vezes o R de A é igual ao gama de B vezes o R
de B. Olha só que interessante. E aí a gente começa a fazer um monte de análise, né? A gente começa a fazer um monte de hipóteses aqui, teses, né? Vamos dizer assim, com relação ao que vai acontecer com as nossas transmissões de movimento, mas tudo parte de você enxergar qual a restrição que está estabelecida por aquela transmissão. Beleza, pessoal? Isso daqui que é o fundamental que você tem que pegar. Legal? Beleza? Depois, o resto você vai, claro, destrinchando ali, você vai colocando tudo o que vai acontecendo. Legal? Outro tipo de transmissão de movimento é o que a gente chama de eixo em comum. Então, transmissão aqui, ó, as engrenagens elas estão com o mesmo eixo de rotação. Então, imagina que eu tenho duas engrenagens, a engrenagem A e a engrenagem B, representada aqui para a gente. E o eixo em comum de giro é esse eixo aqui, ó. Tá ok? Beleza? Esse eixo que está aqui, um eixo comum para a gente. Legal? 100%? Tranquilo. Aí, galera, olha só que interessante. São engrenagens. Engrenagens para a gente aqui são justamente corpos rígidos e tudo mais. Tá ok? Aí eu vou analisar. Imagina o seguinte, pessoal. Imagina o seguinte. São corpos rígidos, as minhas engrenagens, e esse eixo em comum aqui, ó, que passa, né, esse eixo de giração aqui, que passa pelo centro das minhas engrenagens, também é um corpo rígido e tudo mais. Então, olha só que interessante. Se esse ponto periférico deslocar em relação ao eixo de um delta πA para cá, esse ponto vai ter que deslocar o mesmo delta φ. Beleza? Tranquilo? Ele tem que deslocar, fazer a mesma variação angular, porque o eixo ele está girando comum aos dois. É ele que garante, então, o giro ali para a gente. Aí, galera, então eu vou escrever que, nesse caso, o delta φ de B é igual ao delta φ de A. Legal? 100%? Show de bola? Mas delta φ nada mais é do que velocidade vezes o tempo, velocidade que angular. Então, pensando nisso, fazendo a derivada da velocidade em relação ao tempo, eu tenho que o ômega de B vai ser igual ao ômega de A. Beleza, galera? Tranquilo? 100%? Essa daqui, então, é a relação que existe nesse tipo de acoplamento, nesse tipo de transmissão de movimento. O ômega de A é igual ao ômega de B. Beleza, galera? Guarde isso daqui. Então, viu o eixo em comum, você já coloca direto. Ó. Eixo em comum, o ômega de A é igual ao ômega de B. Legal? 100%? Bacana? Aí, olha só, se o eixo está girando com velocidade angular constante, ou seja, para um MCU, ômega constante, então eu sei que o ômega ele vale 2πf. Então, eu vou dizer que 2πfB é igual a 2πfA, ou seja, a frequência de giro de A é igual à frequência de giro de B. Mas isso somente, né, se eu estou com o eixo girando com um ômega constante. Tá legal? Beleza, pessoal? Vamos trazer para cá. Olhou para isso daqui, então já visualizou que o ômega de A é igual ao ômega de B. Beleza? E aí, então, o ômega, lembra da geometria? É a velocidade linear dividido pelo raio de A, e o V de B vai ser, então, dividido por R de B. Legal? 100%? Aqui, então, eu crio uma relação entre as minhas grandezas lineares, em função do meu raio. E se eu quero dizer qualquer coisa em relação a quem vai ter velocidade linear maior ou menor e tudo mais, é muito melhor eu escrever a minha relação, ver quem de fato são os raios maiores e menores, e a partir dali, matematicamente, você analisa a questão. Não guarde resultado. Tá ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? 100%? Esse é o nosso tipo de transmissão de movimento. Falou em eixo comum, você vai pensar direto, que o delta φ de A tem que ser igual ao delta φ de B, o ômega de A igual ao ômega de B. E se o camarada estivesse descrevendo, o eixo começou a girar com uma aceleração constante, ou seja, num MCUV. Então, para garantir a transmissão correta, o gama de A tem que ser igual ao gama de B.
Quando eu faço eixo em comum, pessoal, as minhas grandezas angulares devem ser respeitadas, né? Devem ser iguais para garantir essa transmissão de movimento. Beleza? Tranquilo? E aí eu vou dizer então que a aceleração linear de A dividido pelo R de A é igual à aceleração linear de B dividido pelo R de B. Bacana? 100%? 12 por 8? E é isso aí, pessoal. E aí, as questões, né, que envolvem a transmissão de movimento são as mais variadas possíveis. Então, você tem que pegar e enxergar qual é a relação entre a transmissão de movimento daquela engrenagem, daquela corrente, daquela coroa e tudo mais, né, com o outro camarada ali em jogo. Não decore resultado, como eu falei, e sim qual tipo de transmissão que está envolvida. Beleza, pessoal? Tranquilo? 100%? É isso aí, galera.